E atenção, ludovicenses e admiradores, estamos aqui no Forte de Santo Antônio, que vai ser inaugurado agora no aniversário de São Luís. Por quê? Eu não sabia que essa cidade era um arquipélago, por exemplo, mais ou menos isso. Tem tantas curiosidades sobre este torrão, sobre este local, que eu preciso da consultoria de alguém que tem entendimentos fora da caixinha, dos contextos históricos e das curiosidades. Diríamos que essa entrevista, que esta reportagem seria como se fosse o guia politicamente incorreto e correto também da história de São Luís do Maranhão, por isso eu vou entrar aqui para falar da França equinocial, para falar das coisas de uma terra que sempre foi do Maranhão, mas que pertence à história do mundo. Cadê ele? Cadê? Tá escondido? Tá não! É o professor Tonino Alberto, enfim, membro fundador da Academia Ludovicense de Letras. Eu quero saber só de um negócio, 405 anos dá para caber, sei lá, em 300 museus desses, né? Dá, aqui tem muita coisa bacana para mostrar, a história de São Luís ligada a franceses e a outros povos é muito grande, então é muita coisa para conhecer e para ver. Agora vamos começar a dar o foco aqui nessa autoridade, bem que esse cara é muito forte. Tu é doido, Fábio Bala, fecha dele aqui. Mas, professor, conta o negócio. Isso aqui é um marco, né? Esse museu, ele com certeza é a prova viva de que nós precisamos e temos a obrigação de rever o que aconteceu. É verdade, o DNA de São Luís é francês, a gente mostrou em várias obras, inclusive numa que nós vamos mostrar daqui a pouco, sobre a ilha de São Francisco, que o São Francisco era uma ilha e pouca gente sabe, a gente vai mostrar e provar por A mais B. Mas calma, eu tô falando do bairro do São Francisco. O bairro do São Francisco era uma ilha até recente, até a década de 70. Não, uma ilha mesmo toda cercada de água? Toda cercada por água. Sério mesmo? Sério. E a galera fala da parte nova e da parte velha da cidade, né? Exatamente. Aí depois teve o paredão da Anajans, depois teve a Colares Moreira, que acabou ligando por terra e acabou deixando de ser ilha. Não, vamos mostrar um por um aqui, com exclusividade do Voz das Ruas, antes da inauguração, viu, meu irmão? Vamos entrar aqui para você saber tudo o que esse museu tem para oferecer. Inspetor, então, antes da fundação, como era São Luís, o que era São Luís? Isso aqui a gente está explicando, a gente pode começar até explicando logo ali. Claro. Para poder chegar aqui, né? Aqui é o que a gente acabou de falar, que o São Francisco, aqui é a ilha do São Francisco, a ponte do São Francisco José Sarney aqui, o centro histórico é para cá, então vem a Avenida Marechal Castelo Branco e bem aqui a Colares Moreira. Então depois, já na década de 60 para 70, foi unido bem aqui, perto do Armazém Paraíba, Planta Tal, Shopping Tropical, e aí para poder passar a Colares Moreira, aí por isso deixou de ser ilha. E também foi feito o paredão da Anajans. Professor, só uma pergunta. Opa. Vamos lá. Vamos localizar na atualidade São Luís do Maranhão. Aqui estamos no bairro do Renascença. Isso, o Renascença fica daqui para cá, para cima, até aqui. Tanto de um lado quanto do outro é o Renascença. Aqui é o São Francisco Baza. Aqui é a Ilhinha, que deu nome ao bairro Ilhinha, e também tem outra ilhinha perto da Ponte de São Francisco, mas o nome veio por causa dessa daqui. E tem também o Jaracati, que fica para cá. E aqui é o Rio Jaracati. Então, vamos lá. A partir disso, podemos dizer que São Luís era um arquipélago e não uma ilha isolada? Isso, o São Francisco, aqui, como os franceses chamam de presqu'île, ou quase ilha, hoje, mas antes ele era totalmente uma ilha. Nós temos bem aqui, Danilo, por exemplo, o Forte do Sardinha, que é um forte da virada dos 1500 para os 1600, antes de São Luís nascer. Isso aqui era um reduto. Você vê bem ali na frente a Ponta da Areia, onde tinha uma feitoria, e o Porto de Jeviré, que é o porto do Yacht Club, de quem vem desembarca, quem vem de Alcântara. E a gente vem para o outro lado e você chega no Vinhais Velho, que também é dos 1500 para os 1600. Os franceses que moravam e formavam esse reduto. Foi esse reduto que foi para a França pedir ajuda para Daniel de Latouche, para o rei, fazer uma colônia no Maranhão e no norte do Brasil, porque o norte do Brasil era completamente abandonado. E só existia esse reduto praticamente. E esse reduto foi, e quando Daniel de Latouche veio, em 1612, 8 de setembro, a nossa data padrão, foi construído bem aqui a fortaleza. E essa fortaleza é que deu origem ao nome de São Luís, por isso que nós somos ludovicenses. Ludovicense vem de Ludovico. Quem é Ludovico? Luís XIII, o rei da França em latim. Que era santo? Não, o rei santo é outro. O rei santo, ele Luís IX. Esse era o rei santo, que é dos 1200, anos 1200. Na verdade, São Luís é honra a um e homenagem a outro. Então, juntou os dois.
E, na época, os reis recebiam esse são como uma coisa assim divina, absoluta e tal, mas, na verdade, santo considerado é só o primeiro. Mas como é que estava o Brasil naquela época? Porque, vamos ter uma noção, por exemplo, São Luís do Maranhão é uma cidade mais antiga do que quais capitais do Brasil, por exemplo? Para entender a sua pergunta, é só vindo bem para cá. Então, vamos embora. Nessa virada de 1500 para os 1600, o mundo português terminava em Natal, com 400 habitantes. Existia o Brasil do leste, de Salvador a Natal, basicamente, nesse trecho aí com mais ou menos 20 mil habitantes, e a outra parte era Rio, São Paulo, cada um com Rio de Janeiro com 1.000 habitantes, São Paulo com 200 habitantes, mais ou menos, não mais do que isso. Não é 200 mil, não, é só 200 mesmo, 1, 2, 3... São Paulo? São Paulo se tornou uma potência há 100 anos. São Paulo era uma coisa incipiente, São Paulo foi fundada com 50 habitantes. Então vamos lá, São Luís do Maranhão já era uma cidade absurdamente importante mundialmente, antes de São Paulo. Há muito antes. São Luís era a potência da região. Todo mundo que queria vir fazer comprar o que vinha da Inglaterra e da França, vinha para São Luís. Aqui era o point. O que existia de progresso, o que existia de humanidade, o que existia de desenvolvimento era em São Luís, a ponto dela ser considerada a 4ª maior cidade do Brasil. Dizia que era a 3ª. Salvador, que era a capital, Rio de Janeiro, Recife e São Luís, essa é a ordem. Um dizia que São Luís estava acima de Recife, talvez não, porque Recife teve Maurício de Nassau, que comandou lá muitos anos e jogou o progresso lá para cima. Mas era bem aqui em São Luís, o mundo português acabava aqui e começou aqui em 1612. Então não existia Fortaleza, não existia Belém, não existia Teresina. Teresina é de 1855, Belém é de 1616, foi por causa de São Luís que nasceu Belém e por aí vai. Mas que loucura, então... É absurdamente importante perceber que daquele quadro ali para esse aqui é um passo de evolução assim, absurdo. Muito grande. Aqui, como você falou, ali a gente mostrou agora no mapa da virada dos 1500 para os 1600, e aqui a gente tem em São Luís a Ilha do São Francisco hoje, né? Onde está o forte é bem aqui, onde aquele forte nós mostramos, o Forte Sardinha, que virou o Forte do São Francisco na mão dos portugueses e deu nome ao bairro. Então, era bem aqui. O paredão da Ana Jansen, a barragem da Ana Jansen e a Colares Moreira, por isso que deixou de ser ilha, porque você pode olhar, tudo é água, o Igarapé da Jansen, a Lagoa da Jansen, se encontrava com Jaracati e saía no Rio Anil, então era uma ilha até recente, os documentos só chamam Ilha do São Francisco, documento da época. Então, São Luís era a Ilha do São Francisco? Não. São Luís é tudo, é toda a ilha, mas o São Francisco era uma ilha em particular. Entendi. Então, a partir de quando, aí eu estou dando um salto, a partir de quando vira município e começa a se dividir? O que? São Luís? Fala. Não, na verdade, aqui nunca foi município, né? Aqui sempre foi um reduto, que era o reduto dos franceses, Ponta da Areia, São Francisco, Vinhais Velho, e esse reduto é que foi pedir ajuda para o rei da França para São Luís virar, para o Maranhão virar a sede da França equinocial, com a capital em São Luís. Essa é a aula do professor Antônio Norberto. Que documento é esse aqui? Olha, esse aqui é uma carta da rainha regente Maria de Médici, que escreveu para Daniel de Latouche para ele pregar no Maranhão somente a religião católica apostólica romana, e não a religião dele, que era a religião huguenote. Isso para ele foi terrível, porque ele protestante, ele sonhava em fazer uma colônia protestante no norte do Brasil, e acabou sendo mais católica do que protestante. Então, peraí, quer dizer então que os índios ficaram como? Os índios? Ficaram como? Os índios, eles queriam mais a presença da força da coroa francesa. Ela, de certa forma, ela acabou prejudicando a colônia, porque ela, ao mesmo tempo que ela dizia que dava suporte, ela acabou não dando e acabou negociando com os espanhóis, que era quem mandava em Portugal e suas colônias, União Ibérica, acabou negociando por debaixo dos panos a entrega de São Luís para os portugueses. Então acabou, de certa forma, ajudando por um lado e prejudicando por outro. Sacana, rapaz! A rainha Maria de Médici, esse termo similar que você pronunciou, ele é pronunciado por um amigo meu, que é um grande escritor francês, que é Lucien Provençal, um amigo lá de Toulon, escritor de livros, alto oficial da Marinha Francesa. Ele também pragueja Maria de Médici, mas assim, a história tem seus meandros. Na época estava tendo um casamento entre as duas coroas de Espanha e da França, se juntando para os dois se tornarem mais poderosos do que o que eram, e aí a França equinocial ficou em segundo plano. Lembrando que a França equinocial, ela pegava
desde o Ceará, que é o Mucuripe, ou o Aracati, até o Amazonas. Era gigante, era metade do Brasil. Que loucura! Há uma possibilidade do Ludovicense falar francês, então, em algum momento, em algum mundo paralelo, que essa aqui não tivesse entregado a parada toda, estaremos falando francês? Se não tivessem assassinado o rei protestante que mandou Daniel de Latouche, a nossa entrevista seria em francês e quem estava ouvindo também estava falando em francês, né? Porque é o seguinte, muitos países, por exemplo, a Suíça tem várias línguas oficiais, enfim, na Alemanha também e tal, e por que o Brasil estaria restrito ao português, sendo que nós tivemos influência espanhola, sendo que tivemos influência francesa aqui no Maranhão? O que foi que aconteceu? A gente vive um monopólio. O vencedor, ele pega e pisa no vencido, rasga a história dele e conta a história à sua maneira. Então, o português, ele jogou fora tudo que foi alheio, tudo que foi do estrangeiro. Diga de passagem, os estrangeiros que você mencionou e vários outros, foram eles que trouxeram o mais importante para uma civilização: conhecimento, educação e ética. Os portugueses ficaram devendo e muito nisso daí, e a corrupção, a leniência, a burocracia estatal, infelizmente, veio mais forte para cá e a educação bem fraquinha. Por isso a gente amarga esse preço caríssimo, literalmente, de pagar tudo mais caro, de ter uma vida como a gente tem, infelizmente, podendo ter muito melhor. Eu, inclusive, no artigo de hoje, dia 8 de setembro, um artigo no jornal fala exatamente isso, comparando a França equinocial, que prosperou, a Guiana Francesa, que o IDH é lá em cima, maior do que o de Portugal, melhor do que o de Portugal, por incrível que pareça, melhor do que o da Argentina, que é muito bom da Argentina, enquanto que a gente aqui no Maranhão tem um IDH muito lá embaixo, com pouco desenvolvimento. IDH, para quem não lembra, é educação, renda e longevidade, qualidade de vida. Então, a gente ficou devendo muito nisso, enquanto que a outra França equinocial, que é a Guiana, tem prosperado, apesar de 90% do seu território ser floresta e cordilheira dos Andes. Mas, mesmo assim, E tem uma característica muito igual. Eles têm a base espacial, e onde está a base espacial, em todo aquele território, é muito valorizado, o governo investe bastante nas pessoas, e nós temos a nossa base espacial e pouco se investe. A gente tem que começar... Está expulsando o povo de lá. Como? Está expulsando o povo de lá. Pois é, ainda tem esse problema aí. Então, em vez de ajudar, faz a prejudicar. E a gente precisa rever isso daí para fazer algo mais justo para o brasileiro. Michel Temer, é culpa de Portugal. Isso aí é um estigma de mais de 400 anos. Avec tout la ficelle et du papier, elles sont jolies, les millionnaires étaient